bom, você vai vir mais na festa, eu nossa vou festa. mesmo, viu? E é isso. E assim, a gente, né, como eu falei para a Inês, coincidentemente a gente estava trabalhando nas escolas daqui, né, na municipal, na estadual, essa semana passada e essa semana. Semana que vem vai ter lá no Primo Vilar. Né? Então foi uma coincidência, né, a Paula convidar a gente para vir conversar com vocês hoje aqui. Né? E será um grande prazer, porque a gente gosta muito de passar essa informação para as pessoas, porque, né, a gente sabe que dengue mata, que é um mosquito perigoso, né? E a gente está aqui disposto para passar assim, a informação e para criar mesmo mais agentes, né, de controle, porque toda vez que a gente absorve a informação de que realmente é importante a gente fazer essa manutenção diária, né, no nosso quintal, a gente aprende e assim a gente pode passar para outra pessoa essa informação, né? Bom, é isso. Boa noite, meu nome é Wellington. Trabalho no grupo de arbovirose, que é o braço das zoonoses, né? E o pessoal conhece mais como dengue. A arbovirose faz o trabalho de prevenção de toda doença transmitida de insetos para o ser humano, as zoonoses de animais em geral para o ser humano, especificamente a arbovirose, um inseto para o ser humano, para os artrópodes. Então, o pessoal conhece mais a gente como o pessoal da dengue. Né? E é um trabalho legal para a gente fazer um trabalho de saúde e esse trabalho de orientação e educação. Porque às vezes a informação ela chega de uma forma, às vezes distorcida, a pessoa não tem conhecimento. Que o que a gente mais escuta é assim, ó, o pessoal da dengue está aí. Então olha lá para ver se tem água parada, pode ter água parada. Né? E o mosquito, a fêmea, não vai colocar o ovo diretamente na água. Então o pessoal acha que assim, no quintal não tem água parada, mas tem recipientes que possam se tornar criadores, e que podem, né, ter a possibilidade de ter água. Então, quando a gente começa a fazer esse trabalho, a alimentação dá um feedback muito grande para a gente. Quando a gente começou esse trabalho, foi até uma maneira mais de brincadeira, né, mais lúdica. A gente fazia o trabalho de casa em casa e a gente começou a perceber que os pais, os tios, os avós falam assim, principalmente os avós, se o meu neto ele vem aqui, ele não pode ter nenhuma água parada, ele derrama tudo, por causa do mosquito da dengue. A gente começou a perceber que através das escolas, dos centros comunitários, a gente podia passar essa mensagem. E aí a gente começou com o trabalho do teatro, né? E depois foi se desenvolvendo. E agora a gente está nessa parte eu vejo todas as faixas etárias. Bom, vou passar para vocês, né? A gente vai passar um pouco assim, das informações que a gente passa, né? Em toda a palestra que a gente faz, né? E primeiro a gente começa sempre falando da história do mosquito, porque a gente não sabe, né? Ninguém sabe de onde veio o mosquito, né? E ele não é um mosquito que é do Brasil, ele veio do Egito, do Brasil, né? Dentro dos navios negreiros, né? Então ele veio da África, né? No Brasil, dentro dos navios negreiros, quando vinham os escravos, e ele veio trazendo a febre amarela. Então, das 4 doenças que ele transmite, né? Febre amarela, dengue, chikungunya, zika vírus, a primeira, né, que causou problema aqui no nosso país foi a febre amarela. Não é assim, né? À toa que tem a primeira vacina dentro dessas 4 é da febre amarela, que acredito que todo mundo já tenha tomado vacina, porque a gente toma quando é criança, na verdade, né? No posto, contra a febre amarela. E agora tem a da dengue, porque esse ano foi a maior epidemia de dengue da história do nosso país. Então, assim, infelizmente, né? Muita gente pegou dengue, muita gente morreu por causa da dengue, de consequência, né? E a gente, assim, frisa muito isso, né? Porque a gente, todo mundo, quando a gente vai no casa a casa, né? Eu acho a informação que a gente leva até a pessoa, né? Quando a gente entra na casa da pessoa, é um pouco mais difícil, né? Da gente passar essa informação para a pessoa, porque a pessoa já está ocupada dentro da casa, daí tem que parar para receber a gente, né? Então ela não tem muito tempo de ouvir, né? Então quando a gente vai na escola, né?
abertos, dispostos para ouvir o que a gente está falando, né? Então, a gente vai já mais aprofundando, né? Toda a história do mosquito, do desenvolvimento, né? Então, assim, é um mosquitinho, né, que veio de um outro lugar, mas que causa ainda muito problema dentro do nosso país, né? Aqui dentro do nosso município, dentro do nosso estado, a gente sofre muito com a dengue, mas no Nordeste sofre muito com chikungunya, né? Então, a gente acredita que nos próximos anos a gente vai ter mais problema por causa da introdução dessas outras doenças no nosso estado, né? Muita gente vai o tempo inteiro para o Nordeste, para o Rio de Janeiro, doenças, né? E vem doente para cá. Como a gente já é infestado desse mosquito, né? É muito mais fácil picar essa pessoa que está doente e ir transmitindo para as outras, né? Então, você quer perguntar? Não, tem a questão climática também, né? A temperatura tem aumentado bastante, então isso favorece muito, né? O clima, o bioma daqui, né? Então, a gente está com chuva agora, faz calor, interessante. Ele não gosta muito de frio, então facilita muito. No caso do Aedes aegypti, o Brasil é o único vetor que transmite a dengue e as três doenças, que é a zika, chikungunya e febre amarela. Na África, Oriente Médio e Ásia Menor, tem um outro mosquito que também transmite essas doenças, que é o Aedes albopictus. Tá? O que acontece? Nós temos o Aedes albopictus no Brasil também. Só que ele não transmite. A gente ainda não sabe por quê. Né? Tá, mas é de acordo com o vírus que está ativo na região. Né? A gente tem, no caso, a dengue passou um tempo sem aparecer e agora voltou com força total. Então, assim, o Aedes aegypti, a forma, né, a transmissão não acontece. Pelo fato de ele ser importado, já está bastante tempo aqui, a adaptação dele foi totalmente urbana, porque ele é um mosquito pequeno, né? Dos públicos ele é um dos menores, né? Que são os mosquitos, né? E ele procura áreas internas. Por quê? Para fugir de vento, fugir do sol, fugir da chuva e dos seus predadores. Né? Então, para ele é mais fácil do livramento da residência ficar escondido em lugares sombreados, embaixo de cadeiras, mesas, de armários, casa, camas, descansando ali, esperando o momento propício para ter no caso é fêmea. A macho se alimenta das plantas. Somente a fêmea que tem o ser humano, justamente para a maturação dos ovos. Então, o que a pessoa veio para a parte interna do corpo, ela vai lá e ela vai picar um ser humano. Só que ela não é igual aos outros mosquitos. Um só. Porque é perceptível, você vai matar, acabou. Ela faz assim. Sempre vai pro outro. Por isso que a gente escuta bastante assim, meu vizinho pegou dengue, né? Pegou ele, a esposa, o filho, só a caçula e o cachorrinho que não pegou. Porque ela vai coletando sangue, ela vai pegando o sangue de várias pessoas da família para encher a barriga de sangue para maturar os ovos. E aí o que acontece? Depois que ela faz isso, ela vai procurar um lugar para colocar os ovos. Né? E o conceito que muita gente acha da água parada ela vai procurar um recipiente que tenha água parada. Não é. Ela procura um recipiente que possa acumular água. Então vamos supor aqui, um exemplo que tem de repente uma lixeira em algum ponto. Eu falo até brincando com os alunos, vai colocar o bem aqui? Não vai não, professor. Vai. Como assim vai? Porque para ela, a adaptação da natureza tem seus ciclos. Então tem um momento de chuva, tem um momento de seca. Então ela sabe naquele tempo que vai ter uma chuvinha. Ela vai e coloca os ovinhos.
aquela lixeira, mesmo parte coberta. Esse ovinho vai em torno de 1 ano e meio. Ali no seco. Não é um ovinho dos ovinhos e nada. Quanto que ela coloca assim, de ovos ali? 400 ovos, né, que ela coloca não de uma vez, né? Ela vai buscar vários objetos que possam ficar com a água parada. Uma tampinha, né, de garrafa, um saquinho plástico, né, qualquer objeto que possa ficar com a água parada, ela vai lá depositar os ovos, né? Então não são os 400 de uma vez, ela coloca 60, né, em um objeto, 50 em um outro, mas ela vai colocando, né, em todos os objetos que tiver ali no quintal. Por isso que quando a gente vai nas casas, a gente vistoria o quintal, para a gente mostrar para a pessoa o que pode ser ali um possível criador, né, que ela pode fazer para evitar, né, de trazer o mosquito ali para perto, porque se ele está dentro da nossa casa, o Nascimento estava falando, né, ela vai precisar picar umas 2, 3 pessoas para de fato encher a barriga de sangue. Então 2 pessoas da família se pegou ali naquele ambiente vai aparecer também, né? É meio difícil só uma pessoa em casa pegar dentro, então ela não pegou ali, ela pegou num outro lugar que ela foi, né? Mas sempre o mosquito vai buscar, né, do lado de fora da residência para colocar os ovos. Quando a gente vai em apartamento, né, tem gente que tem aquela geladeira, que tem aquele degelo, né, que fica água ali, às vezes a pessoa não percebe. Tem muita gente que tem plantas que fica direto com a raiz na água e também a pessoa não faz a lavagem. Então assim, em apartamento também, né, tem o pernilongo. Por quê? Né, uma característica desse mosquito é que ele voa no máximo 1,5 metros. Mas por que entra em apartamento, né? Porque o vento leva, não que ele vai voando, né? Então ele voa mesmo no máximo 1,5 metros. Então ele tem preferência de picar sempre as pernas e os pés da gente, né? A gente recomenda muito. Não. E aquela coisa de cada planta. Então, quando não tem aquela lá, a gente sabe dosar mais ou menos o que, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Pegando o gancho de plantas também, né? Porque assim, tem algumas plantas que a gente fala que são criadores naturais, tá? Bromélia, a bromélia ela não absorve a água. Se qualquer mata que você entrar vai ver um monte nas árvores, né? Mas as pessoas gostam de ter ela dentro de casa. Então, assim, se elas soubessem que ela está trazendo o mosquito para perto dela quando ela tem a bromélia, né? Talvez ela não teria, porque o certo é a gente né, olhar só a raiz dela, mas geralmente quando a gente encontra já está plantado lá no quintal, daí não tem como a pessoa sacudir a planta, né, porque realmente fica um copo com água, né, a bromélia, ela não absorve a água. A bananeira também, mas não tem o que fazer, né, quem mora lá em cima, que tem as bananeiras lá, não tem o que fazer, até tem outros predadores que acabam comendo ali aquele pernilongo que nasce ali, né. Desculpa do berçário, né? Então, a mesma larva que seria a larva da primera, a doença egípcia, ela vai também usar o mesmo, a mesma água. Então, ela tem seus predadores naturais. Sobre a copa das árvores. Então, a captação, a hidratação para ela é justamente pelo copo e pelas folhas que são côncavas, né, para ir para o copo. Então, ela precisa disso, ninguém está regando ela no meio da mata, no meio do sertão, né? E é úmido, mas ela tem os predadores. Quando traz para casa, se a gente molhar em volta dela, na raiz, não tem problema nenhum. O problema é que quer regar por cima. E aí fala que aquele copo acumula e fica preso ali. Então já deu muita briga já, assim, questão de bromélias, de predadores, das bromélias. Eu participei de uma, acho que até comentei na associação, que eles falaram pra gente pendurar as bromélias de cabeça para baixo. Nossa! Para ter as bromélias, ensinaram até como fazer, mas deixar elas de quem tem em casa não quer desfazer, deixe ela de cabeça para baixo. Coloca assim mais ou menos. É isso, para que elas ficassem de cabeça para baixo. Amanhã eu viro a minha, porque Sempre tem histórias, né? Eu já ouvi também falar que a areia em si, ela contém. Você colocar areia no vaso, né? Você coloca... Forma uma poça d'água, né? Forma uma barriguinha, né? de areia no potinho, então não pode Porque nada. assim, quando a gente vai fazer essa orientação, né,
público, algumas pessoas, infelizmente a maioria, elas entendem. Mas é muito difícil de fazer essa manutenção no dia a dia. Então é muito fácil a proliferação do mosquito. Então, esse pernilongo, ele é bem assim, ele se camufla, ele é esperto, ele não faz o zumbido, então ele vai buscar quando a gente menos espera, né? Então, assim, tem muita gente que fala, nem vi que foi picada, porque não forma mesmo, sabe? A bolinha, não coça, né? Como ele pica suavemente, né? Uma pessoa, depois ele vai picar suavemente a outra pessoa, não... é sutil. Ele é bem sutil, né? Não chega nem a formar a bolinha, né? A coçar. Daí a gente só vai perceber quando começa a dar esses sintomas dele, né? Eu ia falar para o senhor, não tem jeito de deportar ele de novo. A febre amarela conseguiu, mas ele foi lá, ele voltou rapidinho, né? Já voltou com essa bagagem já. Quando a gente conseguiu ele estava com a febre amarela só. Quando ele voltou, já veio já com o pacote pronto. Ó, aqui, né, tá meio velhinha a folhinha, né, mas assim, aqui é o estágio de evolução, né, do mosquito. Então a fêmea que pica enche a barriga de sangue, daí esses ovos, né, ele só vai eclodir para virar larva a partir do momento que ele teve contato com a água. Se ele não tiver contato com a água, ele não Fica ali no objeto até 1 ano e meio, então é muito tempo que ele fica ali. Né? Esse é o problema, né? Ele não morre com facilidade. Também, né? Então, assim, o ovo ele é muito resistente, ele fica num objeto Ele é seco. perceptível, né? A gente não consegue enxergar ele ao mesmo também, né? Daí, quando tem contato com a água, nascem as larvinhas, né? Fica ali no recipiente comendo aquela sujeirinha, sabe? Né? Por isso que pratinho de planta é ideal, né? Porque eles gostam de sombra e água fresca. Tem aquele resíduo de areinha, de sujeirinha, é o suficiente para ele ficar ali, né? Se alimentando até ele entrar no casulinho, que a gente chama de pupa, e depois, né, ele nasce e vira mosquitinho, só fica casquinha na água lá. Quando a gente vai ver, só tá casquinha na água. Muitas vezes, né, nesse período principalmente, que a gente coleta bastante larvas na casa das pessoas para a gente fazer essa necessidade de lavagem, né? Então, assim, objetos que as pessoas menos esperam a gente encontra. Como a gente já tem o olho técnico, né, de falar, naquele brinquedo ali tem, certeza, né? Não tem, né? Não, às vezes é um buraquinho dentro do brinquedo que estava ali no quintal, no tempo, entrou água e está, né, parado a água ali faz tempo e tem larva, em ralos. Oi? Quanto tempo, assim, tá lá o ovinho, um ano, por exemplo, aí choveu, é quanto tempo que ele precisa de tarde, aí se a gente já for lá e virar a Dali não tem problema. Tá. Quanto tempo de água parada precisa? Olha, é uns 3 dias, 3 assim, dias, sabe? Que daí ele, no terceiro dia ele já entra no estágio de pupa, que é no casulo, né? Então muitas vezes a gente coleta a pupa, né? Pra gente levar lá pro outro, a gente, né, verificar se é mesmo da dengue, né? Aquela pupa, aquela larva. Quando a gente chega no núcleo, já vira um mosquito dentro do tubete. É muito rápido. Sério? Né? Você leva ele? Sim, Já vi sim, porque depende muito da temperatura, né? Muita gente liga lá no núcleo falando assim, minha rua tá cheia de buraco, tá cheia de poça d'água, e aí, né? Porque assim, o asfalto é quente, mesmo que tá chovendo, tá abafado. O dia que tá sol, bem sol, aquilo fica fervendo, então ali não prolifera, né? O que prolifera é isso, é sombra e água fresca, né? Na piscina, quando a pessoa tem uma piscina que está sem tratamento, né? E mesmo que ela esteja, né, com a água, temperatura um pouco quente, ela ali sempre vai ter, porque na borda da piscina fica muitos ovos, né? Então, à noite, né, que vai estar um período mais frio, nesse instante que ele já se transforma ali, né? Já começa a evoluir para larva, depois para pupa. É rápido, de assim, 5 dias ele faz todo esse processo, né? Então, assim, tem muita gente que lavar, né? Todo produto na água, ele acaba evaporando, né? Então, assim, por mais que a água esteja com uma cor, né, assim, suja, digamos, ela vai estar limpa para o mosquito, né? Então, já achamos larvas, né, em água que a pessoa falou que pegou da máquina,
tem em lata de tinta, né? A tinta fica lá embaixo, a água sobe, né? Fica também ali. Então, né, ele tem uma possibilidade ali de ser um criadouro, né? Só mudando o pH mesmo da água, né? Eu tenho um tambor de água. Os agentes, né? Eles andam com larvicida. Esse larvicida, quando eles jogam, né? Por exemplo, em piscina, ali sim, né? Mata as larvas. Mas se a gente tiver algum produto cloro, mata. Né? Porque às vezes tem gente que sabe aquele tambor de ferro, né? Tem muita gente que tem. A pessoa não consegue virar toda aquela água, né? Então a gente fala, ó, joga bastante cloro, cândida, mas vai usando essa água quanto antes, né? Elimina essa água. Porque se fica ali por muito tempo, no terceiro, quarto dia já está limpa de novo para o mosquito, né? Então assim, é sobre a água fresca, realmente, né? Tem muita gente que fala, mas o rio está todo, né? Não para a água em água, o mosquito não coloca em água corrente, né? Os ovos não conseguem, precisa de uma base. O lixo que está em torno do rio sim é um problema. Ele não consegue, ele não tem uma boa adaptação silvestre, né? Justamente por causa dos predadores. Então, assim, né? Que a água fica mais ou menos parada, tem tudo, seria interessante. Mas ali vai ter girino, né? Vai ter a própria larva da libélula, que é o predador dele. Aí tem outros insetos que devem também, o próprio peixe. Né? Tem lá, não tem problema lá, o peixe vai predar. Né? A piscina, se tiver uma boa proteção, tratou ela, tudo tranquilo. O problema é a falta de proteção, né? De consciência do pessoal, né? Fazer esse trabalho. Igual que eles falaram, a utilização da água lá. A gente soa a ureia, né? Então acaba se tornando um alimento da larva. Passou 3 dias, cheira aquela água comunitária para ter a prevenção do mosquito. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Que ele procura a área externa. Depois que ele nasceu na área externa, por causa da chuva e tudo, ele vai voltar para dentro da residência. E é nessa hora, para a maturação dos ovos, ele vai transmitir o vírus. Jogar veneno. Tem uma ação? Sim. Né? Que a gente tem, ele mata o pernilongo ali adulto, né? Se você jogar direto nele, o amado, né? Ele morre. Porque aquele inseticida, a maioria é tudo com base de óleo também, né? Então ele fica 2 segundos no ar. Ele não vai ficar, sabe, o cheiro espalhado por muito tempo. É diretamente, né? Que ele mata mesmo. Mas aquele que eu acho mais eficaz, porque eu uso na minha casa, é aquele que fica na tomada o dia inteiro. Mesmo o pernilongo, né? Mas assim, para a gente realmente ficar tranquilo quando a gente sair da nossa casa passando repelente, né? Tem principalmente aquele que espinha por cima da roupa também, né? Porque o mosquito pica até por cima da roupa. A gente não percebe, ele pica até por cima da roupa, mas é eficaz, né? Esse veneno. O veneno só falou no bom sentido desse inseticida. Ou de jogar. Então, esse aí me falaram que isso prejudica mais a natureza, que não dá, porque eu até já falei uma vez com a Paula, que trouxesse para Piritiba aquele fumaceiro, né? Tem que ir no correio atrás, né? Isso. Fumaceiro. O fumaceiro, né? Então, e aí houve essa história e começaram a falar, eu falei, nossa, Paula, leva para Piritiba, Piritiba começou muitos casos, você falou que ele não gosta da nossa região, mas Piritiba está tendo muito caso, até que os agentes convidei, porque eles também iriam trazer informações importantes, que essa semana passa muito rápido, mas acho que foi sexta-feira, teve um caso de uma pessoa aqui no nosso posto com dengue hemorrágica, que precisou ser socorrido, assim, então nós não estamos tão distante quanto... Não, está no caminho, porque assim, onde a gente encontra bastante casos de dengue, né? E é por causa também do turismo, do litoral. Toda pessoa, a gente cai aqui no Betioga.
cara vai embora, né, carregando de novo o vírus, só que deixou um pouquinho com o mosquito. Pronto, esse mosquito vai picar uma pessoa aqui, que vai para sua casa, que tem mosquito lá na casa dela também. Todo mundo tem seu mosquito de estimação, né? E acaba contaminando todo mundo. Então é muito fácil esse contaminamento, né? Então, assim, proteção, né, a gente tem a proteção individual, que é o repelente. Tá? Dependendo, a gente orienta a criança, os pais se dirijam ao farmacêutico específico para os seus produtos, né? Nós alunos somos nossa repelente, essa é a forma individual. E depois o repelente de tomada, que espanta o mosquito, mas não mata. Então ele sai desse cômodo, pode ir para outro cômodo, mas o mosquito está lá. Nós temos controle mecânico que nós executamos, que a gente faz essa orientação de passar, vai na casa da pessoa, olha, tem pneu, né, destina aí, ou limpa por dentro, porque usualmente está lá, a gente não consegue ver, tem um balde, não está usando, professor, mas tem larva lá, joga na água, joga no chão, porque a água é desidratada, precisa da água, ela morre. Limpa e guarda para coberto, né, para